É isso que significa uma renormalização, uma teoria renormalizada. Não fica nada de fora. Todos os infinitos, eles conseguem ser jogados em alguma coisa que o lagrangiano clássico de partida já tinha. Ou campos, através das extensões de onda dos campos, ou parâmetros. No caso da QED, os dois parâmetros que nós temos são a carga do elétron e a massa do elétron. Tinha o parâmetro de gauge fixing, também é renormalizado, só que ele não induz uma renormalização independente. Ele se renormaliza via campo do fóton. Então, entendendo os mecanismos, isso que é a coisa. Uma coisa que vocês podem fazer, se quem tiver tempo e vontade, é, para a próxima aula, nesse intervalo que vocês vão ter aula, fazer o paralelo para a QED escalar. Então, se a gente começar com a QED escalar, só antes do intervalo, eu só vou rodar isso, vou parar, para vocês já começarem a organizar a tarefa de vocês. Organizar. Vamos partir do lagrangiano da QED escalar. Então, o que é a QED escalar? QED escalar para nós é isso aqui. É menos um quarto. Lembrem-se que quando a gente fez a contagem de potência, o final do curso do primeiro semestre, que era tirar as divergências primitivamente divergentes, o que nós observamos quando nós definimos, nós entendemos o que era uma teoria renormalizada? Nós observamos que todos os infinitos, todos os gráficos primitivamente divergentes, eles correspondiam a um número de campos, a uma estrutura de campos que estava presente no lagrangiano de partida. Inclusive, no caso da QED escalar, nós entendemos que era preciso introduzir uma simetria, que não é uma interação que não é de rede, porque a contagem de potências indicava que eu poderia ter um gráfico primitivamente divergente com 4 escalares nas pernas externas. Então, esse gráfico de 4 escalares externos, ele pedia que desde o início eu colocasse desde o início uma interação do tipo φ². Então, a gente tem que pensar que as coisas estão se encaixando a partir do final do semestre passado. Todo aquele esforço que nós tivemos de algumas semanas para entender bem a contagem de potências era para saber se a gente está tratando de uma teoria, de um modelo renormalizado, de uma teoria renormalizada. Se sim, eu escrevo a teoria clássica. Então, vamos escrever o lagrangiano clássico da QED escalar. Menos um quarto de dmi φ está dmi mais o meio de n ao quadrado φ*. Aí introduzimos agora a parte de gauge. Menos um quarto do f ao quadrado. Mais 1 sobre 2α dmi ao quadrado. Acabou. É isso aqui. Abrindo esse lagrangiano, lembrando da derivada covariante dmi é I é a mi, né? A derivada covariante dmi mais I é a mi. Então, esse lagrangiano, a gente pode escrever ele dessa forma. Você está copiando ele aí? Posso apagar? Vou aproveitar esse quadro aqui. Está copiando? Alguém está copiando isso? Então, vamos começar a escrever de forma. Então, esse lagrangiano é o quê? Menos um quarto. Tá, vamos começar pela parte de março primeiro. Menos um quarto de f mi ao quadrado. Faz o seguinte força. Mais dmi estar adiante, já que ele deu, botar N2 que está. Não vai dizer errado. Oi, vale? É dele que eu já tenho ouvido Dyson? Dyson foi uma das pessoas que advogaram. Mas aquele trabalho do Fine. Também, mas era o Dyson que consagrou essa ideia de contra o O Dyson aparece nos anos 50. No início dos anos 50, 50 por aí. E
E esses trabalhos já estão cristalizados. Tá, mas aí ele criou essa nomenclatura de contratermo. Lá naqueles trabalhos já tinha Z, né? Tinha, mas ele criou essa noção de que é contratermo. Está aqui. Mudei aquele meio. Não tem aquele meio daí dois que está aqui. Estou normalizando dessa forma. Vamos colocar as interações agora. Então a gente tem menos estar de E aí aqui, a gente introduz aquele termo menos lambda sobre 4 φ φ ao quadrado. Esse termo aqui, se vocês lembrarem da discussão do semestre passado, ele é introduzido por argumentação de renormalizabilidade. E a contagem de potências indica que aparecem gráficos de Feynman com 4 φ nas pernas externas, que são infinitos. Então a gente coloca aí, que é justamente a ideia de renormalizabilidade. Tudo isso que aparece infinito vai gerar contratermo. Então, vamos dizer, esse é o lagrangiano clássico daquele escalar. E pela contagem de potências, eu já vi que todas as divergências de todos os gráficos que aparecem naquele escalar, no momento que eu acrescento essa interação que não é de tipo gauge, eles correspondem a termos que estão presentes no lagrangiano. Então, vai ter divergência com 2 fótons nas pernas externas, vai ter divergências com 2 φ nas pernas externas, vai ter divergência em gráfico com 2 φ e 1A, 2 φ e 2As e 4 φ. Então, no momento que eu sei que a teoria potencialmente é renormalizável, o que eu faço? Eu já digo que eu estou fazendo isso. Tudo é renormalizável. Vamos lá. R. Parâmetro, campo, parâmetro, campo, vou ter renormalizado tudo. E aí eu vou começar a fazer os cálculos. E aí vou começar a jogar os contratermos. Primeiro cálculo que eu vou fazer, pela contagem de potências daquele escalar. Quem se lembra lá, o primeiro gráfico que a gente computou que era preditivamente divergente é o gráfico com 2 fótons nas pernas externas. Então, naquele escalar, eu vou calcular exatamente esse gráfico também. Só que, diferentemente daquele espinorial, esse gráfico não está sozinho. Se vocês se lembrarem, tem esse gráfico aqui, que é o gráfico da gaivota, né, o vértice gaivota. Eu posso desenhar esse gráfico de Feynman. A gente chamava de gráfico. Então, esse gráfico e esse gráfico, agora, seja, naquele espinorial isso aparece. Naquele escalar aparece esse. Então, agora eu tenho que calcular 2 gráficos. Então, calculando esse gráfico, então, isso aqui é Mi, isso aqui é Mi, isso aqui é Mi. Aqui eu vou correr 2 propagadores nas linhas internas. Aqui vai correr um único propagador. Esse loop aqui só tem um propagador público. Eu vou pegar esse gráfico, vou somar com esse gráfico. Aí é cálculo integral, está no livro. Vocês sabem fazer. Nem está no livro, vocês já sabem fazer. Aí esse ponto já poderiam saber fazer. Tem que o primeiro vai aparecer um infinito. De que forma é esse infinito? Exatamente dessa forma. Porque vocês vão entender, quem fizer o cálculo vai ver que esse gráfico aqui aparentemente parece que ele vai gerar uma massa por fora. Mas aí vocês vão ver que que aparentemente geraria massa por fora daqui, cancela daqui. Ou seja, no final de tudo, esses 2 gráficos aqui, eles vão gerar exatamente esse contratermo. Kappa menos 1/4 de kappa F mini normalizado ao quadrado. Vai aparecer
exatamente como na QED escritorial. O gate fixing também, exatamente como na QED escritorial, não vai gerar contratermo. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer na QED escalar vai ser somar esse gráfico com esse gráfico e extrair a parte infinita, que vai dar o KA, que vai dar uma coisa exatamente como isso aqui. Aí, já que eu estou partindo disso aqui tudo renormalizado, o que eu vou fazer? Eu vou somar mais o Lagrangiano do contratermo. Vou jogar exatamente, então vou jogar agora o Lagrangiano do contratermo que sai da soma daqueles dois gráficos. Quando eu jogar o Lagrangiano dos contratermos, eu vou estar jogando o Lagrangiano quadrático. E o contratermo que sai é exatamente desse tipo. Então eu vou pegar 1 mais KA, vai aparecer exatamente o ZA. Então isso aqui vai virar isso aqui vai virar isso aqui vai virar. Não tem contratermo independente para cá. Então o BER vai aparecer aqui e vai aproveitar o próprio KA desse primeiro gráfico. Então a esse ponto nós já temos o seguinte: aqui vai ficar BER, mas quando isso aqui ficar BER, lembre-se a relação entre, eu vou ter 1 mais KA, que eu estou chamando de ZA, então nós vamos ter o famoso ZA a meio, campo do fóton renormalizado, isso aqui vai ser usado para me definir o campo BER. Então, no momento que eu juntei aquele KA com esse termo aqui ficou BER, aqui era tudo renormalizado, mas não tinha contratermo independente. Então, eu transformei esse renormalizado em BER, veio para cá um ZA a menos meio. Eu trouxe para cá, então ficou, é isso mesmo, então, quando eu tinha o renormalizado, ele produzia um ZA menos meio, no numerador, produzia um ZA no denominador. Então, é isso aqui. Então, acho que isso é uma coisa rara. É o seguinte, é o ZA, elevado a meio, só para relembrar cá, só para ver. Estava assim, 1 sobre alfa renormalizado, 1 meio, né? DA, e aqui era o A renormalizado. Tinha isso. No momento que eu defini essa relação, esse renormalizado era menos meio. Para produzir aqui um ZA a menos 1 por causa do quadrado. Produzir menos 1, vou levar essa para o quadrado, e aqui virou B. E aí esse carinho estava aqui para baixo. E aí esse ZA alfa renormalizado eu chamo de aberto. Acho que tinha um sinal ZA menos meio, não sei, no outro caso. Dei uma olhadinha lá, mas é ZA. Aí fica ao quadrado, alfa renormalizado, igual alfa. Deixa eu corrigir se for o caso, vou fazer logo isso no caso da QT. Acho que memorial lá para lembrar lá. Eu tinha o seguinte, né? Nós tínhamos a mesma coisa, tínhamos 1 sobre 2 alfa renormalizado, era DA ao quadrado, tudo renormalizado. Aí nós fizemos a relação. Renormalizado BER desse modo, exatamente como na QED escritorial. Então, renormalizado vira ZA menos 1 e aqui fica BER. Tá bom, se ZA menos 1 eu trago aqui para baixo como Z. Aí fica Z, renormalizado é óbvio. Então, na parte de QED escritorial, eu acho que eu tinha colocado um sinal menos aqui nos expoente, né? Corrijam lá na parte de QED escritorial. A relação entre o parâmetro de gauge BER e o parâmetro de fixação de gauge normalizado não tem contratermo independente. E aqui é a mesma coisa, vou substituir esse ABER, aqui eu já substituí, né? Vou substituir pelo ABER. Então, o ABER tinha o A renormalizado aqui. O A renormalizado é Z a menos meio ABER. Então, esse Z a menos meio nesse mercado. Então, vai aparecer aqui menos I, ZA, menos meio. Trouxe daqui. Aqui, tá, renormalizado. Então, vai ficar BER e BER. Então, vai aparecer um fator CA menos 1. Vai aparecer um CA menos 1. E aqui é tudo bichinho. Então, agora, estou começando, já fiz a renormalização do campo do fóton. E aonde tinha o campo do fóton, eu já usei a relação entre o renormalizado e o BER. Então, o próximo passo da QED escritorial vai ser o próximo caso da QED escalar. Vai ser, vamos tentar agora olhar o que vai acontecer
com aqueles gráficos que têm 2 fios nas pernas externas. Na QED espinorial, nós vamos agora olhar gráfico que tem 2 cis nas pernas externas. Então, vou apagar aqui, vou dar um intervalo. Se vocês se lembrarem da contagem de potências, né, da QED espinorial, era só lembrar que, né, os gráficos, né, a divergência primitiva dos gráficos, ela era 4, menos o número de linhas fotônicas externas, menos 3 meios do número de linhas fermiônicas externas. No caso de um gráfico com 2 linhas fermiônicas externas e 0 linhas fotônicas externas, eu tenho 4 menos 3, 1. Eu tenho ainda uma divergência. Então, o gráfico que nós vamos trabalhar agora vai ser esse gráfico aqui, que tem psi barrado psi. É o gráfico que vai entrar justamente no setor de tiragem. Então, vamos calcular esse gráfico, extrair o infinito, jogar o contratempo. É o assunto que nós vamos fazer agora. São 5 para as 6, a gente retoma as 6 e 15. Bom? Uma questão que eu estava colocando é o seguinte: na aula passada,